Fala, torcida vascaína! Sejam muito bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. No vídeo de hoje, como sempre, trazendo todas as atualizações, informações e novidades sobre o dia a dia do Gigante da Colina. Vamos falar sobre a preparação do time, a situação física dos jogadores, reforços e saídas no mercado da bola e, claro, a polêmica envolvendo as 767 Partners e o futuro administrativo do clube. Então já deixa aquele like maroto e bora direto para as notícias. Começando com a preparação do elenco, o Vasco realizou mais um treinamento focado na parte física dos jogadores. A comissão técnica identificou que durante o Campeonato Carioca, a equipe demonstrava desgaste ainda no primeiro tempo das partidas, o que levantou um alerta sobre a preparação física. Desde a eliminação no estadual, a ordem é clara: intensificar o trabalho físico para evitar lesões e colocar o time em igualdade com os principais adversários do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O elenco é grande, o que é fundamental para uma temporada com tantos jogos, mas de nada adianta ter muitas opções se os atletas não estiverem no auge da forma física. A cobrança foi direta e veio da diretoria da comissão técnica e do próprio técnico Carille. O objetivo agora é garantir que o Vasco entre forte e competitivo em todas as frentes. Muita gente quer saber: Felipe Coutinho será titular contra o Santos? A resposta ainda não é definitiva, mas há um esforço grande para que isso aconteça. Coutinho segue treinando normalmente e evoluindo fisicamente, e a expectativa é que ele participe do próximo jogo-treino para testar sua condição. Se tudo correr bem, poderemos ver um confronto épico entre Coutinho e Neymar, logo na primeira rodada do Brasileirão. Um duelo que sem dúvida chamaria a atenção da mídia esportiva mundial e faria São Januário ser o centro das atenções do futebol brasileiro. Agora, falando sobre o mercado da bola, algumas mudanças importantes no elenco vascaíno. O Vasco confirmou oficialmente a saída de mais um jogador, Lucas Eduardo, cria da base, que agora vai defender o Cuiabá pelo restante da temporada. Outro nome com saída iminente é JP, que já treina no Avaí, mas ainda aguarda o anúncio oficial do clube catarinense. Além deles, outros jogadores podem estar de malas prontas, como Jean Davi Manu e Capasso, além de jovens promessas da base como GB. Se chegarem propostas interessantes, a diretoria não deve fazer objeção à saída desses atletas. Outro nome que segue com futuro indefinido é Patrick de Luca, que treina separado do elenco e pode ser negociado em breve. Sobre contratações, o atacante Max, que foi especulado no Vasco, está muito próximo de acertar com o Volta Redonda para a disputa da Série B. O clube não avançou na negociação e, por enquanto, não há interesse em fechar essa contratação. Já sobre os jogadores do Atlético Mineiro, a situação segue indefinida. O Vasco demonstrou interesse no atacante Bryan Palacios, mas as tratativas esfriaram devido à indecisão do Galo sobre manter ou não o jogador. Contudo, há sinais de que a negociação pode destravar nos próximos dias. O interesse segue firme, mas depende de uma posição definitiva do Atlético. Já no caso de Daverson, o técnico Cuca liberou sua saída e o jogador tem propostas do Fortaleza e do próprio Vasco. Porém, até o momento, o Cruz Maltino não formalizou nenhuma oferta concreta. Para muitos torcedores, Daverson poderia ser um reforço interessante, já que tem experiência e pode agregar ao elenco. Resta saber se o clube vai dar esse passo final para trazê-lo. Falando de renovações, a torcida pode ficar tranquila em relação ao goleiro Léo Jardim. O Vasco já fez uma proposta de renovação, mas mesmo que o contrato atual não seja assinado agora, há uma cláusula automática de extensão, caso ele dispute mais de 65% das partidas na temporada. Ou seja, salvo uma venda para o exterior, o arqueiro segue no Gigante para a próxima temporada sem maiores preocupações. Outra renovação importante é a do atacante Ryan Joia da base e peça-chave no elenco atual. O Vasco pretende estender seu contrato até 2028 com uma multa rescisória altíssima, superior a 500 milhões de reais, para clubes do exterior. A ideia é proteger a revelação e evitar que o Vasco perca um de seus principais talentos de graça, ou por um valor abaixo do mercado. Por fim, vamos falar do assunto que mexe com os bastidores do clube, a situação das 767 Partners.
Hoje é a data limite para que a empresa americana entregue a documentação com os nomes dos seus representantes no Brasil. Até o momento da gravação deste vídeo, isso ainda não aconteceu. Caso a 777 não cumpra essa exigência da Justiça do Rio de Janeiro, o impacto pode ser grande. Para a empresa, será um revés significativo, pois pode enfraquecer sua posição no processo judicial. Para o Vasco, por outro lado, pode significar uma maior estabilidade na gestão de Pedrinho, que assumiu a SAF, e pode consolidar sua posição no comando. Se isso se confirmar, Pedrinho poderá seguir à frente da administração e até negociar a venda do clube nos próximos meses. Seguimos de olho nessa situação e em todas as novidades do nosso gigante fiquem ligados, porque qualquer atualização será trazida aqui no canal. E aí, torcida vascaína, o que acharam das notícias de hoje? Comentem aqui embaixo. E falando em Vasco Forte, vamos analisar a montagem do elenco para a sequência da temporada. A torcida já percebeu que o clube está trabalhando para equilibrar experiência e juventude, algo essencial para competições longas e intensas como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Com um calendário recheado de jogos e adversários cada vez mais qualificados, a diretoria entende que não pode errar nas contratações. O foco agora é reforçar setores carentes e garantir que a equipe tenha peças de reposição à altura. Como já falamos, Felipe Coutinho segue se recuperando fisicamente e pode ser um diferencial no campeonato, mas ele precisa de companheiros que deem suporte e qualidade ao meio-campo. Há também a necessidade de um atacante de peso para ser referência no setor ofensivo. O Vasco vem estudando alguns nomes no mercado e pode trazer novidades em breve. Enquanto isso, a diretoria segue analisando jogadores que podem deixar o clube. A janela de transferências ainda permite algumas movimentações e atletas como o Capasso Patrick de Luca e alguns jovens da base seguem como possibilidades de saída. A ideia é liberar jogadores que não estão sendo utilizados para abrir espaço no elenco e reduzir a folha salarial. Outro ponto importante é a situação dos goleiros. Com Léo Jardim garantido para a próxima temporada, graças à cláusula automática do contrato, a dúvida fica sobre seus reservas. O Vasco tem bons nomes no elenco, mas precisa definir se manterá as opções atuais ou buscará um novo arqueiro para aumentar a concorrência. Agora vamos falar sobre um tema que mexe com a torcida, a relação do Vasco com a arbitragem. Nas últimas temporadas, o clube tem sido prejudicado por decisões polêmicas e a diretoria está mais atenta do que nunca. Há um movimento nos bastidores para cobrar mais transparência da CBF e garantir que erros graves não prejudiquem o time nas competições. O VAR tem sido um fator determinante nos jogos, e o Vasco quer que as revisões sejam feitas de forma mais clara e justa. E sobre a situação do São Januário, a diretoria trabalha para garantir que o estádio esteja sempre apto a receber grandes jogos. Com a necessidade de ajustes para atender às exigências de segurança e infraestrutura, a torcida precisa ter paciência enquanto as melhorias são realizadas. O clube entende que jogar com o apoio da torcida é um diferencial enorme e a ideia é garantir que a Casa do Vasco continue sendo um caldeirão contra qualquer adversário. Mudando de assunto, um tema que gera debates entre os torcedores é a gestão da SAF e a relação com as 777 Partners. A data limite para a empresa entregar a documentação na justiça chegou e até agora não houve uma definição concreta. Caso a 777 não cumpra com suas obrigações, isso pode gerar mudanças significativas na administração do clube. A possibilidade de uma nova venda da SAF não está descartada e investidores podem surgir interessados no Vasco. A torcida aguarda com expectativa os próximos passos desse imbróglio, pois o futuro do Gigante da Colina está em jogo. No meio dessa indefinição, Pedrinho segue se consolidando como figura central na gestão do clube. Seu compromisso é manter o Vasco competitivo dentro e fora de campo, e ele já demonstrou que não pretende abrir mão da transparência e do diálogo com a torcida. Muitos vascaínos veem com bons olhos essa nova fase administrativa, mas sabem que o caminho ainda será longo até que o clube se estabilize financeiramente e volte a brigar pelos títulos que merece.
E claro, não podemos encerrar sem falar da torcida. A força da massa vascaína continua sendo um dos grandes diferenciais do clube. Seja nos estádios, nas redes sociais ou nas arquibancadas de São Januário, os torcedores seguem apoiando e cobrando sempre o melhor para o time. O engajamento da torcida faz toda a diferença e o Vasco precisa dessa energia positiva para enfrentar os desafios da temporada. Agora eu quero saber de vocês o que acharam das últimas movimentações do Vasco. O time está no caminho certo para voltar ao topo. Deixem suas opiniões nos comentários e fiquem ligados no canal porque qualquer novidade sobre reforços e saídas, safe e bastidores a gente traz em primeira mão. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim, você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama está prestes a viver um momento histórico no mercado da bola. O clube carioca demonstrou grande entusiasmo em relação à possível contratação de Alexis Sanches, um dos maiores nomes do futebol sul-americano. O atacante chileno, que acumula passagens marcantes por clubes como Barcelona e Inter de Milão, pode ser o nome que faltava para elevar ainda mais o patamar da equipe cruz-maltina? A torcida, que já sonha com títulos e conquistas, vê com grande expectativa a chegada de Sanches, cuja qualidade técnica é inegável. Com a iminente transferência, o Vasco ganharia não apenas um jogador de renome mundial, mas também uma liderança experiente dentro de campo. O chileno, com seu faro de gol e capacidade de decidir partidas, poderia ser o grande diferencial na busca por um retorno à elite do futebol brasileiro. Sua história de sucesso na Europa, aliada ao desejo de brilhar em terras brasileiras, faz da negociação um dos assuntos mais comentados entre os vascaínos. O clube tem se mostrado determinado a concretizar esse sonho, e fontes ligadas à diretoria revelam que a negociação está avançada, com detalhes finais sendo alinhavados. A expectativa é de que, em breve, a camisa 9 do Vasco ganhe uma nova estrela, capaz de colocar o time novamente entre os grandes do Brasil. A torcida já imagina o impacto que Sanches pode gerar, não só em termos de gols, mas também pela sua experiência internacional, que poderia ser crucial em jogos decisivos. Por fim, o que antes parecia apenas um desejo distante, hoje se transforma em uma possibilidade concreta, movimentando as redes sociais e trazendo esperança para o futuro do Vasco. Em breve, a espera pode terminar e o nome de Alexis Sanches poderá brilhar em São Januário, fortalecendo ainda mais a história gloriosa do clube. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.